Dia 5 de maio é o dia do uso racional de medicamentos. Você sabe o que isso significa? Eu sou Márcia Pauferro, professora e farmacêutica. Se você se interessa por esse tema, não deixe de acompanhar este vídeo até o final. Aproveite e já dê o seu like. Mas o que é o uso racional de medicamentos? O uso racional de medicamentos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, significa o seguinte: administração de fármacos apropriados ao paciente conforme suas necessidades clínicas, em doses que satisfaçam suas características individuais por um período de tempo adequado, com o menor custo para ele e para a comunidade. Resumindo, não basta o medicamento ser bom, atingir a finalidade terapêutica que ele se propõe, ele precisa também ser barato, porque esse custo, de alguma forma, ele é pago por alguém, seja no sistema público ou privado. O medicamento ele tem um custo bastante significativo na assistência à saúde. Se pudermos escolher entre dois medicamentos que são tão seguros e eficazes quanto, vamos escolher sempre o medicamento mais barato, porque assim a gente consegue garantir acesso de medicamentos para uma parcela maior da população. Então, o remédio ideal é aquele que é bom e barato. Mas o que é o medicamento? O medicamento ele é um produto especial composto de fármacos, ou seja, de ingredientes farmacêuticos ativos, o famoso IFA, que vem sendo tão divulgado na mídia nesses tempos de coronavírus. Esse ingrediente farmacêutico ativo ele é elaborado numa fórmula para se tornar um comprimido, uma drágia, uma solução oral ou uma injeção, e ele tem a finalidade principal de fazer uma dessas quatro coisas: diagnóstico, então os testes diagnósticos também é um tipo de medicamento. Prevenção, a vacina é um tipo de medicamento. Cura de algumas doenças, então o antibiótico ele é usado para combater infecções bacterianas, então ele é um medicamento que cura doenças. Ou mesmo aliviar sintomas, né? Então medicamentos para tirar febre e dor são medicamentos para aliviar sintomas. Aliás, se quiser saber mais sobre analgésicos, também te indico um outro vídeo nosso aqui, que vai te ajudar a fazer uso racional dos medicamentos para aliviar a dor. Então, o medicamento ele tem que atender uma dessas quatro finalidades. Mas, infelizmente, o uso irracional de medicamentos é um problema de saúde pública muito sério. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 50% dos medicamentos eles acabam sendo prescritos de forma incorreta, então a receita médica, por alguma razão, ela não é adequada. Eles são dispensados, ou seja, distribuídos nas farmácias, drogarias e postos de saúde de forma equivocada, ou também vendidos no balcão sem nenhum tipo de orientação. Então, 50% das situações é de uso incorreto. E mais da metade dos pacientes acaba usando os medicamentos de forma inadequada. Às vezes até recebeu orientação, mas não compreendeu muito bem, acabou se confundindo, se enganando. A verdade é que muita gente acaba fazendo uso inadequado do medicamento. E aí eu vou falar uma coisa para você: medicamento ele só é bom para quem precisa, então não se automedique. O medicamento, como diziam os gregos, vem da palavra fármacon, né, que originou a palavra fármaco atualmente. O fármacon ele significava três coisas: veneno, cosmético e remédio. E o medicamento, se ele não for usado adequadamente, ele realmente pode se tornar um veneno, porque ele pode ser extremamente tóxico para quem usa ele sem necessidade. Você está introduzindo ali uma substância estranha no seu organismo que só vai servir para sobrecarregá-lo sem trazer benefício algum. Outras vezes ele acaba sendo usado como um cosmético. Você tem um problema de saúde sério, só que vai postergando, fica se automedicando ao invés de procurar um médico para ter um diagnóstico e um tratamento adequado. Então ele acaba sendo um cosmético, mascarando um problema mais sério. E algumas vezes ele é realmente o remédio, a solução mais indicada para o problema de saúde, mas para isso é preciso de orientação. Orientação de quem? De profissional de saúde, de médico e de farmacêutico. E como é que você deve tomar os seus medicamentos? Você deve sempre seguir as orientações passadas pelo profissional e seguir da maneira como ele foi prescrito para você, se é um caso de um medicamento sob prescrição médica. Mas via de regra, todos eles, quando você pensa em comprimidos, drágeas, cápsulas, tem que ser tomados com água, tá? Não use outros líquidos. A água é o único líquido que não vai interferir, não vai nem cortar e nem aumentar o efeito do remédio que você está tomando. Qualquer outro líquido, bebida alcoólica,
refrigerante, leite, pode interferir no seu efeito. Se não houve nenhuma orientação específica, tome com água, tá? E de preferência pelo menos um meio copo d'água para que você engula esse comprimido com tranquilidade, não prejudique o seu organismo e possa fazer uma boa digestão, que ele possa ser facilmente dissolvido quando chegar lá no seu estômago. E de preferência, tome sempre no mesmo horário, tá? Então estabeleça uma rotina para que você não esqueça de tomar. Coloque esse horário dentro da sua rotina de forma que fique fácil de lembrar. Alguns medicamentos têm que ser tomados em horários específicos. Isso também deve estar indicado na receita. Se você tiver dúvida, converse com o farmacêutico. Alguns medicamentos funcionam melhor se tomados à noite, por exemplo. Já outros devem ser tomados após o almoço. Enfim, cada medicamento tem a sua peculiaridade. O importante é que você tome sempre no mesmo horário. Mas se você esquecer, o que você faz? Se você lembrou pouco depois daquele horário que deveria ter tomado, você pode tomar a dose normalmente. Mas se você lembrou só no final do dia, muitas horas depois daquilo que deveria ter sido feito, não dobre a dose. Volte a tomar no dia seguinte dentro do horário normal, tá? Na dúvida, converse com o profissional, veja na bula. Geralmente a bula também traz algumas indicações sobre como proceder nesses casos, mas nunca dobre a dose por conta própria. Outra coisa, siga o tempo recomendado, tá? E use a dose que foi indicada. Não faça experiências com o seu corpo. Se há uma dose ideal para ser tomada, se aquilo foi testado ao longo de vários anos para lançar aquele produto no mercado, se foram envolvidos vários laboratórios no mundo inteiro para pesquisar e lançar aquele produto, não venha você, que não é especialista em nada, querer fazer o seu corpo de cobaia e adivinhar qual é a melhor dose e o melhor tempo, tá? Siga aquilo que foi recomendado pelos profissionais que são especializados e pelo que foi aprovado pelo Ministério da Saúde. Siga o horário e o tempo que está indicado na bula do remédio. Nunca faça experiências com o seu próprio corpo. Remédios tomados por mais tempo do que o necessário vão poder intoxicar o seu organismo e tomados por menos tempo também podem trazer consequências. Podem fazer com que a doença que você estava tratando volte até de uma forma pior. Isso é super importante, por exemplo, no caso do uso de antibióticos. Se você quer saber mais sobre como combater os micróbios, não deixe de assistir também a websérie sobre o mundo dos micróbios, indicada aqui no nosso canal. E aí você vai entender por que você não pode parar de tomar o antibiótico antes do tempo correto, por exemplo. Bom, o que mais? Se você toma vários medicamentos, eu te dou uma dica. Compre uma caixinha para organizá-los. Você pode fracioná-los e colocá-los em caixinhas para organizar os medicamentos que você vai tomar ao longo da semana. Isso é bastante importante quando a pessoa toma mais de 3 ou 4 medicamentos, porque ela corre risco ou de tomar mais, porque não lembra que tomou, vai lá e toma de novo, ou deixar de tomar, porque simplesmente acha que já tomou. Então essas caixinhas ajudam bastante. Essa foto eu coloquei aqui por falta de uma imagem melhor, mas aqui eu não gostei que ele tirou os comprimidos da embalagem original. O ideal é que você corte as cartelas ou os blisters, mas mantenha aquela proteção, porque aquela proteção é o que protege o remédio da umidade e do ar que vão fazer com que o remédio degrade antes do tempo. Então o ideal é que você não tire aquele blister, aquela cartela, que você corte e fracione para colocar nessas caixinhas de horário, tá? Essas caixinhas você pode encontrar em várias lojas de departamentos, em algumas farmácias. Você pode encontrar alguma que melhor atenda à sua necessidade. Se você faz uso de vários medicamentos, essa pode ser uma forma interessante de organizá-los. E não faça isso com a caixa inteira, tá? Sempre deixe a caixa guardada para você saber qual é o lote, qual é a validade do produto, se vier a ter um problema com ele. Guarde essa caixinha original e vá fracionando aos pouquinhos, tá? Não fracione tudo de uma vez, senão você acaba perdendo o controle ou até misturando os comprimidos, o que pode ser bastante perigoso. Outras dicas importantes: quando você vai ao médico, algumas coisas que você precisa informar a ele, que ele não tem como adivinhar, a menos que você colabore com ele para escolher o melhor medicamento para sua necessidade. Informe para ele as doenças que você já possui, caso tenha alguma doença crônica. Informe se está fazendo uso de algum medicamento de forma contínua. Se você for mulher, informe se está grávida ou amamentando, porque tudo isso interfere na escolha do melhor produto para atender a sua necessidade. Tem medicamentos que são contraindicados para mulheres grávidas e mulheres que estão amamentando, porque eles podem passar para o bebê. E um remédio que é bom para a mãe pode não ser bom para a criança, que ainda está em formação
ou para uma criança muito pequenininha que está amamentando. Então isso é muito importante ser informado. Outra coisa, se você já teve alergia a algum medicamento, já teve alguma intolerância, já passou muito mal tomando algum fármaco, algum remédio, anote o nome desse produto, de preferência o nome genérico, porque ele pode ser vendido no comércio sob várias marcas, sob vários nomes comerciais. Anote de preferência o nome genérico daquele produto, daquele fármaco que te fez mal, para que você não volte a tomá-lo sem uma orientação médica, tá? Então informe o médico que você tem alergia àquele produto para que ele não prescreva para você, porque ele vai funcionar como um veneno, ele vai ser tóxico. Outra coisa, não adquira medicamentos em qualquer lugar. O único lugar habilitado, licenciado para venda de medicamentos ou para distribuição gratuita são as farmácias e drogarias para venda de medicamentos, no caso, e os postos de saúde, que distribuem gratuitamente os medicamentos através do SUS, do Sistema Único de Saúde. Somente nesses lugares, porque é lá que você encontra o profissional farmacêutico responsável que vai garantir que eles sejam guardados nas mesmas condições ideais sob as quais eles foram produzidos na indústria, tá? Então ele garante também a qualidade e a procedência do produto, porque se você adquirir em outros lugares, pode ser um produto falsificado, adulterado, que em vez de ser um remédio, vai com certeza ser um veneno para você. Confira o nome, a dose e a validade do produto que você está adquirindo, para ter certeza de que ele realmente corresponde ao medicamento que foi prescrito para você. Quando você sair do médico, confira se você consegue ler aquela receita, se está claro para você, se está legível, para que você possa checar essas informações quando você for até o posto de saúde ou a farmácia. E guarde eles no lugar adequado. Muita gente acha que o armário da cozinha ou do banheiro é ótimo para isso. Isso é um engano muito comum. Esses lugares não são adequados porque eles são muito quentes e muito úmidos. E o medicamento ele precisa ficar num lugar fresco, seco, então longe de umidade e longe também da luz solar, da incidência de luz direta, de preferência um lugar escuro, uma caixa fechada, para que não tenha incidência de luz, calor e umidade, porque tudo isso acelera a degradação do medicamento, então ele vai perder a validade muito antes do que está marcado ali no rótulo, se ele estiver nessas condições extremas. Outro lugar super inadequado é o porta-luvas do carro, porque quando ele fica fechado, ele vai a muito mais do que 25, 40 graus de temperatura, que também degrada o medicamento. Outra coisa é tomar cuidado com o acesso de crianças e animais domésticos. Mantenha o medicamento num lugar que você sabe que as crianças e os animais não vão ter acesso, senão eles podem ingerir acidentalmente e se intoxicar. Idosos e crianças, a gente precisa de uma precaução ainda maior. As doses ideais para esses dois públicos podem ser diferentes da dose para um adulto jovem. Os idosos, eles têm o seu organismo já mais desgastado, então eles são mais sensíveis ao medicamento. As crianças, elas não têm organismo maduro ainda, então também são mais sensíveis a qualquer substância química. Então esses dois públicos precisam de um cuidado maior, checar qual é a dose a ser tomada. No caso de criança, é muito comum a ingestão de medicamentos na forma líquida. Veja se você entendeu como é que vai utilizar aquele dosador que vem no produto para dar a dose correta para a criança e não causar uma intoxicação. Outra coisa, produto natural também faz mal, tá? Então cuidado com as propagandas de produtos naturais que não tem nenhum efeito colateral, que não faz mal para ninguém, isso é mentira, tá? Os piores venenos vêm da natureza. Se não fosse assim, picada de aranha e mordida de cobra não mataria ninguém, não é mesmo? São produtos extremamente naturais, né? Mas que são mortais. Então, assim, a natureza tem vários venenos, tá? Então, não fique pensando que o que é natural não faz mal. Ele pode não fazer mal para uma pessoa, mas pode fazer mal para outra. Então, não siga a orientação do vizinho. Procure sempre um profissional, mesmo que for para tomar um produto natural, tá? A orientação ela é o melhor remédio, tá? Isso é melhor do que qualquer medicamento. Ter sempre uma boa orientação para manter uma saúde e um bem-estar. Muitas vezes a solução, o remédio para a sua doença, não é um medicamento, é melhorar os seus hábitos de vida, ter hábitos mais saudáveis, uma alimentação, um descanso, uma atividade mais coerente. Mas, então, quando você for ao médico ou quando você for até a farmácia para retirar o seu medicamento, não deixe de fazer algumas perguntas. Para que serve o medicamento? Que você saiba por que está tomando aquilo. Como devo tomar? Então, confira se você entendeu qual é a dose, qual é o horário mais adequado. Tem remédio que é melhor de noite, tem remédio que é melhor depois do almoço. Enfim, cada medicamento tem um horário mais adequado para ele.
E qual é a duração? Por quanto tempo eu tenho que tomar isso aqui? Isso é muito importante. E quais são os efeitos colaterais ou os efeitos adversos, se você preferir? Isso também consta na bula e é importante que você confirme com o profissional. Existem alguns efeitos mais comuns que vão acontecer na maioria das pessoas. Geralmente os medicamentos, porque eles foram testados para ter uma segurança mínima, têm efeitos leves, mas em algumas pessoas esses efeitos podem ser um pouco mais graves e podem precisar de uma atenção médica. Então é importante saber quais são os efeitos mais comuns, quais são os mais graves, em que você deve procurar uma assistência médica. Os anticoagulantes orais, por exemplo, são medicamentos que ajudam a equilibrar a coagulação do sangue, que são necessários para algumas pessoas. Eu te recomendo um vídeo que vai ficar indicado aqui no canal, específico sobre o uso de anticoagulantes orais. Se você usa esse remédio ou conhece alguém que usa, não deixe de assistir esse vídeo para ter acesso a orientações mais específicas, tá? Esses medicamentos, eles interferem com muitos outros remédios, eles têm muitas reações colaterais graves e eles interferem, o efeito deles pode ser alterado por alimentos e bebidas, tá? Então, é um medicamento que exige muito cuidado durante o seu consumo. Então, não é qualquer medicamento que pode ser consumido em qualquer horário ou com qualquer alimento, qualquer bebida. Às vezes, durante o tratamento, você vai ter que seguir algumas restrições alimentares, principalmente de bebidas, né? Bebidas alcoólicas, de modo geral, não são aconselháveis durante o uso de medicamentos, tá? Porque eles vão aumentar o seu metabolismo e podem prejudicar o efeito do remédio, tá? Mas, via de regra, é importante consultar o profissional, porque podem existir restrições adicionais, tá? Alguns alimentos e bebidas que não poderão ser consumidos durante o tratamento. Além disso, o que você deve fazer depois que terminou o tratamento? O ideal é que você descarte esse produto, porque depois de aberta a embalagem, a validade já não é mais aquela que veio na embalagem íntegra. Depois que teve contaminação pelo ar, pela umidade, que você abriu a embalagem, ela já perde aquela estabilidade do produto químico. Então, o ideal é descartar as sobras, não deixar isso em casa. Mas elas não podem ser descartadas de qualquer forma. São produtos químicos e eles vão alterar o meio ambiente. Então, você precisa levar um posto de coleta para fazer o descarte adequado e não contaminar a água nem o solo. Então, você pode levar numa farmácia ou uma unidade básica de saúde que vai fazer essa coleta e descarte adequado. Finalmente, gostaria de lembrar que todo medicamento requer orientação, mesmo aqueles que são de venda livre nas farmácias, tá? Então, procure sempre o farmacêutico. Ele deve estar presente durante todo o horário de funcionamento da farmácia ou drogaria e também no posto de saúde. Então, tire suas dúvidas com ele, faça todas essas perguntas que eu apresentei aqui no vídeo, para que serve, como eu devo tomar. Não tome medicamento com dúvida, tá? Porque o medicamento ele só é o melhor remédio para quem realmente precisa. Então, contribua com o uso racional de medicamentos. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, aproveite e compartilhe com outras pessoas. E se inscreva aqui no nosso canal para continuar recebendo orientações sobre saúde e bem-estar. Espero vê-lo numa próxima oportunidade. Não deixe de ver também a descrição do vídeo, que contém alguns links adicionais para quem quiser saber mais sobre medicamentos. Te vejo numa próxima. Tchau, tchau!